Fala, meus queridos, tudo bom? Então, Alessandro aqui do canal RM. A pergunta é: será que peixe se afoga? Bem, como todos já sabem, peixes vivem na água. Será que eles se afogam? Eles nascem para viver na água. Será que eles se afogam? Bem, peixes podem ir para o céu caso a água esteja poluída ou sem oxigênio. A maioria deles respiram apenas pelas brânquias. Porém, peixes se afogam. O peixe ele já vem como se fosse o nosso nariz, né? Ele, em vez de ter um narizinho, ele tem as brânquias dele que fica sempre perante as laterais. A maioria deles são pelas laterais, que fazem ele dissolver o oxigênio que tem na água, tá? Para evitar a falta de oxigênio na água, precisamos prevenir a temperatura. Enquanto a maior temperatura, se a temperatura tiver acima do nível recomendado, a maioria do recomendado é 28 graus, né? Mas se tiver acima, enquanto mais a água estiver quente, menos ela dilui oxigênio, tá bom, galera? Então, se a água estiver um pouquinho mais fresca, ela vai diluir melhor o oxigênio, dando mais oxigênio para os seus peixes, tá bom? Água do nosso aquário não pode também estar parada. E a superpopulação de peixe, o que acontece? Se você tiver bastante peixe, eles vão consumir mais oxigênio. Se você não conseguir manter a quantidade de oxigênio necessário, vai ter peixe indo para o céu. E a água parada, ela não fabrica oxigênio, ela tem que estar se movimentando para ter contato, igual os filtros fazem, para ter contato para liberar oxigênio na água para eles. Se você tiver um peixe grande num aquário pequeno, é capaz dele consumir o oxigênio antes de você conseguir repor, tá? Porém, existem alguns tipos de peixes que possuem um órgão chamado labirinto. Bem, os mais conhecidos são os betas. Eu não tenho beta aqui. Temos aqui um paraíso, temos aqui uma colisa. Essa colisa aqui que sempre ela quer se amostrar. E os Trichrogastes leuri, eles são peixes de labirinto. Eles não precisam estar realmente respirando diretamente da água, tá? Outro que não seja peixe, o caramujo. O caramujo sobe a superfície, pode respirar também ar atmosférico, tá? Você tem que ter cuidado com esse tipo de peixe, porque se for um tempo, você tem que manter sempre a tampa de vidro e ela para aquecer a água na parte de cima, porque se ele sobe e respira um ar muito gelado, pode acontecer problemas respiratórios. Esse órgão permite a respiração de oxigênio atmosférico. Caso eles não consigam chegar à lâmina d'água, podem chegar aí para o céu, podem chegar a se afogar. Lâmina d'água, realmente o que é? Lâmina d'água é isso aqui, ó. É o nível da água entre a superfície que você tem. Exemplo, se você bota ela acima do nível aqui, o peixe vai vir, vai bater de frente com a tela, a tela até vai, mas a tampa de vidro ele não vai conseguir respirar. Então ela tem que sempre ter um nível de lâmina d'água abaixo do máximo do vidro. Também fica bom para você fazer uma manutenção rápida, precisar tirar uma pedra, alguma coisa do tipo, botar a mão dentro do aquário, a água vai subir e não vai transbordar, tá? Para prevenir deles ir para o céu, precisamos nos atentar à altura da lâmina d'água. Os betas, alguns betas têm um nado lento, tá? Um nado lento. Eles estão aqui no fundo. Se eles conseguirem subir para respirar, e se eles não conseguirem chegar à lâmina d'água, eles vão se afogar, tá? As polidoras, elas conseguem subir também, mas elas não têm labirinto. Se eu não me engano, elas têm uma respiração na parte do intestino delas, tá? Olha o nosso bagrezinho aí. A correnteza. Se tiver uma correnteza muito forte, exemplo, esse filtro azul que eu preciso limpar,
eu vou ajeitar ele, tá galera? Não fiquem, desculpa aí qualquer coisa, mas é uma correria danada. Eu vou fazer a limpeza desse filtro. Ele tem borbulhas d'água, mas ele faz muita correnteza. Aí o peixe, vamos dizer que o peixe beta tem a nadadeira maior, ele não vai conseguir, por causa que ele vai ter que nadar mais para subir. E vai chegar uma hora que ele pode estar exausto e não conseguir respirar na lâmina. Por isso que vende também aquelas folhinhas que a gente cola no vidro. O peixe beta costuma se deitar nelas para não precisar ficar indo para o fundo diretamente, tá? Plantas da superfície. Se caso, aqui eu já tirei um bocado de planta. Eu fiz uma doação para uma loja. Brevemente eu posso, dependendo do canal, o canal tá melhorando, o canal tá com mais audiência, eu posso até fazer uma visita à loja. Ia mostrar a loja do rapaz lá, um colega meu. Ele, o que acontece? Cresceu já demais, mas eu não vou tirar agora, vou tirar na próxima TPA. Se tiver muita, tá vendo? Tem até aqui, ó. Aqui tem um lugarzinho para eles respirarem. Se tiver muita planta na superfície, eles não vão achar lugar para respirar e podem falecer por não acharem lugar para respirar. Então se atenta a isso, galera. Não faz que nem eu, não. Eu já limpei isso aqui, já tirei essa parte. Essa semana eu tirei um saco de alface d'água, tá? Mas realmente já cresceu muito. Já cresceu muito. Eu gosto do jeito que fica, mas eu me atento que os peixes precisam respirar fora d'água. Eles precisam dessa localidade. Até mesmo para quando eu vou alimentar eles, eu tenho que tirar um pouco, ó. Eles vão achar que vão se alimentar. Eu tiro um pouco para poder jogar ração, porque é muita alface d'água. A alface d'água se reproduz bastante, galera. As outras plantinhas que melou, né? Só ficou essa aqui, ó, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou tá passando para vocês. Então, galera, se atentem a essa questão. A temperatura da água, para diluir bastante o oxigênio. Também vocês não vão deixar água gelada, né, galera? Que água gelada pode causar outras doenças que a gente não precisa ter, né, no aquário. Movimentação da água. Tem que ter movimentação, mas também não pode ser aquela movimentação brusca, porque pode atrapalhar o nado do peixe. Tem peixe que gosta de movimentação de água, tem outros peixes que gostam da movimentação média, né, mediana. Eu, por exemplo, eu sei que esse aquário está com excesso de peixe, por isso tenho 2 filtros trabalhando de dia e de noite. Por quê? Porque para evitar e dar o máximo de oxigênio para eles, tá? Esse aquário aqui que está o nosso Oscar e o nosso tubarãozinho ali, eu chamo ele de tubarãozinho, mas eu sei que ele é um cascudo, é o Bodo Pedra. Eu coloco o sistema ali de bolhas, mais um canister pequenininho, mas eu vou fazer um vídeo sobre esse canister aí, tá? Já fiz o vídeo sobre o nosso HF500, tá ali também, precisa dar uma limpeza. Então a coridora, eu acho que a coridora vai respirar agora. O paraíso deu uma, não chega para lá nela. A nossa coridorinha aí, ó. Então a gente tem que se prestar atenção nessa questão, o oxigênio. Caso falte oxigênio na água, você vai ver se tiver com algum problema na água de oxigênio ou amônia alta. A amônia também ela queima as guelras do peixe, as brânquias no caso. Ela vai queimar as brânquias do peixe, a amônia alta. Isso faz asfixia no peixe, né? Vai deixar o peixe se afogar. Não vai ter, eu não vou conseguir falar agora, mas ele não vai conseguir respirar. E vai causar o falecimento do seu peixe. O seu peixe vai para o céu. A falta de oxigênio também vai fazer alguns peixes ficarem na lâmina d'água boquejando, abrindo e fechando a boca, porque está com pouco oxigênio ou então muita amônia. Tem que ter cuidado com isso. Eu tenho que ter cuidado com o meu paraíso, que o meu paraíso está fazendo um ninho ali, a fêmea dele, ele está querendo brigar com todos os peixes,
Mas isso vai se resolver, que Deus quiser, a gente vai conseguir o aquário de 200. Vai tirar o nosso osquinha daqui. Vai tirar o nosso... Vai sair também o cascudo dali. Tem um cascudo aqui e o nosso pangaço, ele vai sair daqui também, vai ir para um aquário de 200. E o paraíso, ele vai ficar naquele aquário que tá o cascudo e o Oscar, com a fêmea. Pra gente ver se a gente gera uma reprodução aí, mas nada de, assim, de muita correria, tá? Olha o nosso caramujinho aí. Então é o que eu falei pra vocês, sim. Os peixes, eles podem se afogar? Podem sim, dependendo da circunstância. A gente tem que ter muito zelo pelos nossos animais, né? Muita planta na superfície, temperatura alta, até mesmo correnteza forte, pode atrapalhar e fazer com que os nossos peixes se afoguem. No caso de beta ou então de outros peixes que têm nado mais lento, a gente tem que se atentar à lâmina d'água. Esse aquário aqui, se eu não me engano, ele tem uns 30 centímetros de altura. Depois eu vou ver direitinho e repasso. O nosso cascudinho está aqui, ó, aqui dentro. Se eu colocasse um beta num aquário de 60 centímetros de altura, 80 centímetros de altura, um lago, ele não iria conseguir respirar se não tivesse nada para ele se apoiar. Se ele fosse para o fundo, ia ter dificuldade para subir e causar o falecimento dele. Então, o aquário para beta costuma ser indicado um aquário pequeno, ou então pequeno que eu digo de 20 litros para cima, ou então com altura mediana. Mediana até acho que pode ser prejudicial para ele. Uma altura de 30 centímetros para baixo fica ideal para beta. Valeu, galera? Então é isso aí. O próximo a gente vamos pesquisando, vamos melhorando a nossa criação e vamos trazendo melhor conteúdo para vocês, né? Melhor conteúdo para vocês. Mais uma dica aí, galera. Dica bônus desse vídeo, não tá nesse vídeo, mas eu queria falar com vocês. O que acontece? Depois que eu comprei esse termostrato, vendedor de loja sempre fala pra gente que a maioria, né? Não é todos. Não precisa de termostrato. O peixe vive. A gente mora no Rio de Janeiro. O peixe vai sobreviver. Poxa, eu perdi muito peixe assim que eu iniciei. Eu fiquei pesquisando e descobri assim que a temperatura do nosso aquário pode abaixar na noite, né? Dependendo do local onde ele esteja. E o que acontece? Essa queda de temperatura e elevada durante o dia pode prejudicar o peixe, causando falecimento dele, causando ele indo para o céu antes da hora. Então, assim, se possível, tem um termostrato. Esse aqui é de 25 litros, esse aquário é de 25 litros. Eu vou comprar um outro termostrato aqui para o aquário dos Oscar, do Oscar, do cascudo. Devo comprar um de 25 litros também, que está em conta, dá para fazer. E quando chegar o nosso aquário de 200, eu devo comprar o aquário de um termostrato de 200. Bem, assim, é o que eu preciso falar com vocês. Galera, acabou a bateria do celular. Eu peço aí para vocês curtirem e se inscreverem no canal. Desde já agradeço aí a paciência e a atenção. Siga o nosso canal e vai vir brevemente mais vídeos. A gente vamos fazer um vídeo aí sobre quando chegar o aquário de 200 litros, vai fazer um vídeo sobre a construção do aquário, né? Do início do zero. Vai ser legal, uma playlist bacana. Desde já agradeço, fiquem com Deus.